Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Processo Legislativo voltado para a CLDF. Eu tenho a absoluta convicção de que esse curso vai ser muito importante para a sua prova, tá? E aí eu gostaria de fazer uma explicação inicial desse curso. Primeiramente, neste módulo 1, nós teremos aí 12 aulas, tá? Inteiras da Lei Complementar número 13 de 1996, tá? Para você que ainda não está acostumado, o nosso curso é dividido em módulos semanais, cujas postagens estão colocadas aí no site com relação às datas. Até final de agosto, os nossos 11 módulos já estarão postados. Cada módulo significa um assunto, tá? Que você vai estudar em algumas aulas, em algumas videoaulas e em alguns mapas mentais. É importantíssimo que você já esteja com o seu mapa mental impresso, tá? Quando você for assistir cada videoaula, mas isso você vai pegar o jeito num instante, tá? Rapidinho. Olha só, então, esse módulo 1 já é uma grande apresentação, gente, nessas 12 videoaulas, uma grande apresentação do processo legislativo do Distrito Federal. Essa Lei Complementar número 13 de 96, ela é o espelho da Lei Complementar Federal 95 de 98, tá? Que trata da elaboração, da alteração, da consolidação das leis, só que muito maior. É uma lei com 130 artigos. Uma lei que com certeza vai cair muito pesado na sua prova da Câmara Legislativa do DF, eu acho, tá? Principalmente para os cargos de consultor, mas os cargos de técnico também não podem ignorar e menosprezar essa importantíssima lei para o processo legislativo do Distrito Federal. Passado o módulo 1, a gente vai para o módulo 2, em que nós vamos enfrentar o sistema de repartição de competências da Constituição Federal. Basicamente, os artigos 21 a 24 da Constituição Federal, gente. Eu vou colocar vocês afiadíssimos, tá? Nessa parte em que explica da Constituição Federal quais os assuntos que a União pode legislar, quais os assuntos que os estados e o Distrito Federal podem legislar, quais os assuntos que os municípios podem legislar, né? Aquela grande repartição de competências que, prestem atenção, para a prova subjetiva dos cargos de consultor, todos eles, e para a prova subjetiva, se for o caso, vamos, né, a gente não sabe como é que seria essa prova subjetiva, mas é possível que nesta parte do técnico legislativo, na parte de técnica legislativa, na especialidade de técnica legislativa, esta lei também seja imprescindível, tá? A Lei Complementar número 13 de 96 e o próprio curso de processo legislativo como um todo, talvez ele vai ser indispensável e decisivo em sua aprovação. Então, nesse módulo 2, a gente traz aí aqueles principais temas que o Supremo já decidiu, que o Distrito Federal não pode legislar, ou que o Distrito Federal pode legislar de acordo com o Pacto Federativo. Isto cai na sua prova de Direito Constitucional. Ah, professor, eu estou fazendo a prova do DF, eu não quero saber da Constituição Federal. Você está maluco? Isso vai cair na sua prova de Direito Constitucional, gente. Eu preciso que nesta parte de Pacto Federativo, artigos 21 a 24, Poder Legislativo, porque depois do módulo 2, gente, o curso segue com a análise desses fundamentos do Poder Legislativo e do processo legislativo na Constituição Federal. É claro que eu vou dar pinceladas da Lei Orgânica do Distrito Federal e do regimento interno da Câmara Legislativa. Só que nós teremos um curso específico de regimento interno da Câmara Legislativa. Nós teremos um curso específico de lei orgânica. Vai cair na sua prova direito constitucional, gente. Acredite em mim, você precisa muito deste parâmetro da Constituição Federal para poder raciocinar a realidade do DF. Sem conhecer muito bem a realidade da Constituição Federal, você vai patinar na lei orgânica e no regimento interno. Mas é óbvio que eu não vou dar um curso aqui específico para a Câmara Legislativa que não tenha total enfoque no Distrito Federal. Só que esse total enfoque precisa do curso de lei orgânica, precisa do curso de regimento interno. E aí, aqui,
você vai entender o que é um quórum, uma discussão, uma deliberação, você vai entender, mas apenas os conceitos, tá? E vai entender o esqueleto, que muitas vezes vai precisar ser complementado pelo curso de regimento ou pelo curso de lei orgânica. Mas aqui, neste curso, é um desafio meu explicar para vocês de modo muito bem explicado este panorama da Constituição Federal. Não vou entrar aqui em pormenores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, é óbvio. Agora, você precisa desse esqueleto e desse panorama para quando estudar a lei orgânica, ou até eu comentar aqui, você entender, a lei orgânica diz isso porque isso vem da Constituição Federal. Isso é uma norma de repetição obrigatória. Não, essa era uma norma de repetição facultativa. Então, você vai ter que saber porque isso cai na sua prova de direito constitucional. E quando você for fazer as questões, você vai raciocinar a lei orgânica e vai raciocinar regimento à luz da Constituição Federal. Então, esse curso de processo legislativo tem esta base da Constituição Federal muito forte, com temperos do regimento interno e da lei orgânica. Entenderam? Só que esse módulo 1, ele é integralmente voltado para a lei complementar número 13 de 96, que é o Distrito Federal na veia. Você já vai ser apresentado de maneira esmagadora, porque é uma lei de 130 artigos, e você não vai encontrar aí no mercado nenhum produto como este que eu vou dar para você sobre a lei complementar número 13 de 96. Bom, de qualquer modo, eu quero dizer que esta é a base do nosso curso. O primeiro módulo de lei complementar 13, o segundo módulo do sistema de repartição de competências da Constituição Federal e dos módulos 3 ao módulo 11, poder legislativo e processo legislativo, a sua base da Constituição Federal e aspectos, né, aí da lei orgânica e do regimento interno, contextualizando essa base constitucional. Porém, eu quero dizer para vocês também algo muito importante. Ao longo de todo o curso de processo legislativo, preste atenção, nós vamos disponibilizar para vocês questões subjetivas. Vamos fazer aqui questão subjetiva de CPI, vamos fazer aqui questão subjetiva de decreto legislativo, de imunidades parlamentares, de controle judicial do processo legislativo, dos diversos temas que eu acho que tem grande chance de cair na prova. Eu vou fazer uma compilação para vocês daqueles julgamentos do Supremo e alguns do TJDFT que o judiciário disse que a lei é constitucional ou inconstitucional para tentar acertar a prova subjetiva, tá certo? Lembrando que este curso aqui não é específico para a área de Constituição e Justiça, o consultor legislativo. Eu já tive muitas experiências de pessoas que fizeram consultor legislativo, procurador legislativo, fizeram meio ambiente, tributação e orçamento e se deram bem por causa deste curso. Tá? Este curso não vai entrar aqui faixa preta em outras coisas específicas daquela área específica de consultor legislativo. Este curso aqui, ele serve para qualquer cargo de consultor legislativo, conhecimentos básicos e vai te ajudar na sua prova subjetiva quando você tiver que fazer alguma coisa de meio ambiente, tiver que fazer alguma coisa de tributação e orçamento, você vai estar com uma base sólida, muito bem feita. Técnica legislativa, para as provas subjetivas de todo mundo aí, eu vou ajudar muito, tá certo? Para o pessoal de consultor Constituição e Justiça, eu acho que eu também já vou ajudar muito. Eu só não prometo, tá, trazer todas as questões subjetivas da prova, mas nós vamos trabalhar aqui inúmeras questões subjetivas, tá, sobre esses assuntos de poder legislativo, processo legislativo e, portanto, eu peço que vocês prestem muita atenção ao longo, tá certo, do nosso curso ao longo das nossas aulas. Você vai ter aí a sugestão de algumas questões subjetivas, tá? Para você estar preparado para muitas delas. Eu espero, quem sabe, acertar a questão subjetiva de muita gente aí. Tá certo? Então, este é o conteúdo do curso explicado. Por favor, imprima o seu mapa mental desta aula 1.1, tá? Que é disposições preliminares, artigos 1º ao 7º da Lei Complementar 13 de 1996. Esteja com caneta na mão e pode botar na tela, porque agora, com gosto de gás, a gente vai começar
Já diria no regimento, sob a proteção de Deus. Vamos começar o nosso curso de processo legislativo, gente. Boa sorte para todos nós e eu espero que vocês façam bom proveito desse curso. Vamos lá. Começamos, gente, com alguns artigos da Lei Complementar 13, definindo o processo legislativo e definindo o procedimento legislativo. Processo legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados visando a formação das leis, tá? Com a colaboração dos poderes do DF. Procedimento legislativo é o modo de realizar cada um desses atos do processo legislativo e divide-se em, você vai anotar aqui, por favor, ordinário, sumário e especial. Tá certo? Eu já vou também explicar uma coisa para vocês. Volta aqui para mim. Olha só, gente. Por favor, para não perdermos tempo de aula, você tem condições de pausar o seu vídeo. Então você vai pausar o seu vídeo quando eu pedir para você anotar alguma coisa. Essas anotações no mapa mental não são aleatórias, são informações que eu acho que tem grande chance de cair em prova e você vai anotar de próprio punho, o que faz com que a memorização e a sua atenção seja um pouco diferente. Isso também é um recurso pedagógico meu, tá? Isso também é para não entregar um mapa simplesmente que você passivamente, né, possa pegar e isso não vai ter o mesmo aprendizado, tá? E por questões também de respeito aos direitos autorais deste produto, é importante que ele vá incompleto para você imprimir, tá certo? Agora, isto também é um recurso pedagógico, acredite neste professor, tá certo? Então, preencha, e aí eu não vou repetir 2, 3 vezes a mesma coisa, eu vou falar, você pausa e anota. Se ficou com dificuldade, volta um instantinho um vídeo e ouve de novo o que eu falei para você anotar. É raro que seja mais do que 3 ou 4 palavras, tá certo? Mas são palavras quentíssimas para você lembrar na hora da prova, tá bom? Então, voltando aqui para o mapa mental. Esta distinção, gente, entre processo e procedimento legislativo, ela é muito, digamos assim, discutível. Na doutrina, alguns dizem que processo é o mesmo que procedimento. José Afonso da Silva traz uma pequena diferença e a Lei Complementar 13 tentou se espelhar nela. Processo legislativo é uma análise um pouco mais macro, é o conjunto dos atos que formam as leis do Distrito Federal. Procedimento legislativo é o modo de realização de cada uma dessas etapas do processo legislativo, de cada um desses atos. É o modo como eles se realizam. Então, dentro dessa ideia de procedimento, a Lei Complementar 13 classificou ele em ordinário, especial e sumário. Só que quando você vai para a maioria dos livros de direito constitucional, esta classificação aqui é de processo e não de procedimento. O que é que eu quero te dizer, gente? Portanto, existem posições na doutrina que seriam divergentes. Você vai levar para a sua prova, se cair a diferença entre processo e procedimento, você vai marcar esta distinção aqui. Você vai escrever que processo é o conjunto dos atos que concatenados formam as leis do Distrito Federal e procedimento é o modo de realização de cada um deles. E é dividido em 3. O ordinário é aquele que realiza a lei, é aquele voltado para a formação da lei ordinária. O sumário, ele está previsto, inclusive, deixa eu pegar minha colinha aqui, ele está previsto no artigo 73 da Lei Orgânica. Então anote aí do lado de procedimento sumário o artigo 73 da Lei Orgânica, que é quando o governador pede urgência nos seus projetos de lei ordinária ou complementar. E os procedimentos especiais são os que formam as outras normas jurídicas que não a lei ordinária. Emenda à lei orgânica, decreto legislativo, resolução, lei complementar. Tá certo? Então, aqui no Distrito Federal, nós temos 5 espécies normativas no processo legislativo. Emenda à lei ordinária, emenda à lei orgânica, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo e resolução. A gente ainda vai explicar isso daqui a pouco. Então, o procedimento legislativo ordinário é o que faz a lei ordinária. O procedimento legislativo especial são todos os demais, as outras 4 espécies normativas. O procedimento legislativo sumário, ele vale tanto para a lei ordinária quanto para a lei complementar, que é quando o governador pede urgência em uma dessas 2 espécies durante o seu procedimento legislativo. A gente vai estudar tudo isso, mas eu queria que você soubesse que processo legislativo e procedimento foi conceituado dessa forma na Lei Complementar 13 de 96, então
tirando todas as dúvidas e divergências doutrinárias, você vai levar para a prova esta classificação e esta definição de cada um dos dois. E esta definição de cada um dos dois conceitos. Tá certo? Então, maravilha, já expliquei. E esta aqui é uma classificação quanto ao procedimento legislativo. E eu sempre vou circular, se acostume também com isso, eu sempre vou circular aqueles aspectos do mapa mental que eu acho mais importante. Presta atenção. Eu peguei, e o meu objetivo é que os mapas mentais sejam resumos excepcionais para a sua prova. O meu objetivo é que você não precise mais olhar para a lei complementar número 13. Você não vai precisar. É bom que quando você tem aqui um mapa mental dos artigos 1º ao 7º da lei complementar 13, dê uma lida na lei complementar 13. Mas o meu objetivo é que a questão da prova, com certeza, esteja em um desses. Com certeza a gente não pode falar nada na vida, mas com grande chance, sei lá, 95% de chance, que a questão da prova está dentro dos mapas mentais. Então, o objetivo é que você realmente, de que o mapa mental supra a necessidade de você ler muitas vezes, ou até de precisar ler mais do que 1 ou 2 ou 3 vezes, a lei complementar 13. E aí, tudo que está no mapa mental tem a sua importância. Só que do mapa mental eu ainda circulo aquilo que eu acho que tem mais probabilidade ainda. O que eu circular do mapa mental você não pode deixar de saber nunca, ok? Este é o grau de importância que eu quero que você dê ao seu mapa mental, ok? Vamos continuar. Olha só, gente. Para efeito da lei complementar 13, lei é o gênero, cujas espécies são. Aí você vai anotar, gente, já a minha sigla, tá? A minha abreviação que eu estou usando aqui, ó. Emenda à lei orgânica, que é a famosa ELO. Lei complementar, que eu já vou escrever LC. Se você já pudesse ir se acostumando, isso é até interessante. É um recurso que quando você lê um resumo e ele está todo abreviado com determinadas siglas, você lê com mais atenção. Então, olha aqui, LC, esse terceiro aqui, eu quero que você escreva lei ordinária, ou LO. Esse quarto aqui, eu quero que você escreva DL, que é o decreto legislativo. E o quinto, eu quero que você escreva, aí não tem jeito, resolução. Resolução. Então, essas são as espécies da lei, e aí vocês encontram na doutrina, não encontram? Lei lato sensu, lei em sentido amplo. Então, aqui na lei complementar 13, lei em sentido amplo é exatamente todas essas espécies normativas aqui. E aí eu tenho as espécies, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, resolução e emenda à lei orgânica. Quais são as espécies que não estão aqui e que estão na Constituição Federal? Medida provisória e lei delegada. Então, não erre que no Distrito Federal não tem essas duas espécies, medida provisória e lei delegada. Tá certo? É óbvio, gente, que faltou aqui a própria lei orgânica do Distrito Federal. Mas a lei orgânica foi feita lá em 1993. E a lei orgânica do DF, ela então tem essa característica de ter sido a Constituição que foi feita aqui no Distrito Federal, lá datada de 1993, e quais são as normas que são feitas de 93 até hoje. A ideia da lei complementar 13 foi essa. A emenda à lei orgânica, lei ordinária, lei complementar. Óbvio que a lei orgânica do DF também é uma lei do Distrito Federal, tá? E está fora aqui, tá certo? Porque seria a emenda à lei orgânica do DF, e aí veja aqui, emenda à lei orgânica do DF é a lei que altera a LODF, porque a gente está falando tudo aqui de lei em sentido amplo. A lei complementar é a lei que disciplina a matéria que a lei orgânica do DF determina como seu objeto. Gente, vai cair na prova você saber o conceito de cada uma dessas leis. Pode voltar aqui para mim, tá? Então, lei complementar é aquela que a lei orgânica diz que tem que ser lei complementar. Porque quem já estudou direito constitucional sabe disso. Quem não estudou, saiba comigo agora. Se a lei orgânica do Distrito Federal, gente, traz algumas hipóteses de lei complementar, e determinado assunto não era de lei complementar, bastava a lei ordinária, vem a Câmara Legislativa e produz uma lei complementar. Aquele assunto tem força de lei complementar? Materialmente, não. Tem força de lei ordinária. Porque a lei orgânica do Distrito Federal traz quais os casos de lei complementar?
se a lei orgânica não trouxe, ainda que a Câmara Legislativa faça uma lei complementar, aquilo ali tem força de lei ordinária. Porque é a lei orgânica que diz quais os casos em que a sua regulamentação exige lei complementar. Gente, toda lei complementa, regulamenta a lei orgânica do Distrito Federal, que é a Constituição do Distrito Federal. Ela é hierarquicamente superior às outras leis do Distrito Federal. Só que esta lei complementar, que regulamenta, complementa a lei orgânica como todas as outras, ela tem esse nome de uma origem de outros direitos, o direito francês principalmente, em que as leis complementares tratam de assuntos muito importantes, mas que o legislador constituinte não quis constitucionalizar para não enrijecer demais. Mas também não quis deixar ele com uma flexibilidade muito grande, que é o da lei ordinária, maioria simples. Então, vem a lei orgânica do Distrito Federal e vem a Constituição Federal dizendo que aquele assunto é específico de lei complementar. E é a lei orgânica do DF que diz quais as matérias que são privativas de lei complementar. Então, o que é que acontece? A lei complementar tem esse nome, tá? Que ela complementa a lei orgânica, todas as outras leis complementam a lei orgânica, só que ela é essa característica de que a lei orgânica pega determinados assuntos e diz assim, olha, você é privativo de lei complementar porque eu quero que você seja aprovada com maioria absoluta, que é um quórum mais rígido. Mas também não precisa ser 2/3, que é o quórum da emenda à lei orgânica do Distrito Federal. Entenderam? Então, é a lei orgânica que traz isso. E olha que informação importantíssima. Na gradação da ordem jurídica do Distrito Federal, aí você vai anotar aqui, ó, a lei complementar, ou a LC, se você já estiver acostumado com isso, a LC se situa entre a LO e a LODF. Ponto. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Aqui no Distrito Federal tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Isso tem respaldo na jurisprudência do Supremo? Não. Isto é o que a maioria da doutrina diz? Não. Só que tem doutrinadores muito respeitáveis, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que defende que existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Quer que eu respondo na prova então, Léo? Calma. Você tem que entender que esta norma aqui não espelha a jurisprudência do Supremo, é algo que seria de duvidosa aplicabilidade, porque não possui respaldo na jurisprudência do Supremo, só que tem grandes chances de cair em sua prova. Então, se cair na prova, na hierarquia jurídica aqui do Distrito Federal, a lei complementar se situa entre a lei ordinária e a lei orgânica. Você vai marcar certo. Agora, se cai na prova, segundo a jurisprudência do Supremo, lei ordinária e lei complementar têm hierarquia, aí você vai marcar errado. Tudo depende de como vier a questão, ou como vier o item, ok? Então, preste atenção que isto aqui tem a sua aplicação questionável, um julgado no Supremo ou no TJDFT, a aplicação dessa norma é questionável se o magistrado vai aceitar, no Supremo provavelmente não vai aceitar, mas o que eu quero te dizer é, pela literalidade da lei complementar, isso aqui está correto. E seria uma característica do processo legislativo do Distrito Federal. Tá? Então, se não falar da jurisprudência do Supremo, marque isso aqui como correto. Tá bom? Vamos continuar. Lei ordinária disciplina as matérias legislativas de competência do DF, que não sejam próprias de lei complementar ou de emenda à lei orgânica. Se vai mudar a lei orgânica, gente, do DF, a gente vai ter uma emenda à lei orgânica, um AELO. Se vai mudar uma lei, vai tratar de um assunto de lei complementar, tem que ser uma lei complementar. Fora, ou seja, de maneira residual, as matérias legislativas do DF que não estejam previstas na lei orgânica e não sejam privativas de lei complementar, é própria de lei ordinária. Tá certo? É o resíduo que sobra, é de lei ordinária. Tá bom? Volta aqui. A lei ordinária no DF tem seu nome abreviado apenas para lei. Ótimo, é o que acontece também no âmbito federal. A gente fala, Lei 8.112 de 90, é uma lei ordinária, a gente só chama ela de lei. Decreto legislativo é a lei que com este nome discipline, aí você vai escrever o seguinte aqui nesse quadrinho aqui, ó,
com efeito externo. Matéria de competência privativa da CLDF. E a resolução, lei que com este nome discipline com, aí você vai escrever aqui, ó, efeito interno, matéria de competência privativa da Câmara Legislativa. Muito bem, gente. Nós ainda vamos ver, tá, que o decreto legislativo, ele trata de assuntos que, na verdade, gente, não são a matéria legislativa do DF. Legislar sobre meio ambiente, sobre direito do consumidor, não. São matérias consideradas deliberativas, que a Câmara Legislativa tem uma competência privativa, tá? Isso na Constituição Federal, está no artigo 49 da Constituição Federal, e no artigo 51 e no artigo 52 da Constituição Federal, que trata ali de competências privativas do Senado, competências privativas da Câmara dos Deputados. E no artigo 49 se chama competências exclusivas do Congresso. Abre parênteses. Exclusiva e privativa, nesse ponto da Constituição, foram tratados como sinônimos, tá? Fecha parênteses. Então, as competências privativas ou exclusivas da Câmara, do Senado ou do Congresso equivalem a essas matérias que a Câmara Legislativa vai tratar em decreto legislativo. Autorizar o governador a se ausentar do DF por mais de 15 dias. Autorizar a venda de um imóvel do Distrito Federal. Então, determinados atos políticos ou administrativos de extrema importância, a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que a Câmara Legislativa, o Legislativo Distrital, autorize, permita, delibere. Então, determinados assuntos que vocês vão estudar comigo no artigo 60 da Lei Orgânica do DF, são essas matérias de decreto legislativo, que não é bem legislar para a população. É uma relação entre legislativo e executivo, gente. Tá? Condenar o governador, a gente vai ver lá por 2/3, julgar as contas do governador, todas essas matérias são competências julgadoras, de sabatina de determinadas autoridades que são indicadas pelo governador, mas precisam dessa aprovação do legislativo. É para isso que serve o decreto legislativo. E ele produz, em regra, efeitos externos à Câmara Legislativa. Então, a gente fala que isso é matéria de decreto legislativo. A resolução é parecida com isso, são outros temas, mas que geralmente produzem efeitos internos. Então, o que geralmente se tem como objeto da resolução, gente, é o regimento interno da Câmara Legislativa. A criação de cargos na CLDF. Tá? Então, a criação ou a extinção de cargos na CLDF é um assunto interno do Legislativo. Por isso é que se diz com efeito interno. Tá? Esta regra tem exceções, mas, em regra, a resolução produz efeitos internos. O decreto legislativo produz efeitos externos. E eles não tratam da vida dos cidadãos, que é a matéria legislativa. Eles tratam de assuntos ou internos da Câmara Legislativa, resolução, ou que tem uma relação entre legislativo e executivo e que, portanto, tem efeitos externos, é o decreto legislativo. Para finalizar isso aqui, você vai ter que saber a definição de cada uma dessas espécies, tem grande chance de cair em prova, mas eu quero trazer aqui a hierarquia. Como é que seria a hierarquia disso, gente? Lei Orgânica do Distrito Federal e emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal aqui em cima. Logo abaixo, a Lei Complementar, e, de acordo com essa Lei Complementar 13, e abaixo da Lei Complementar, você teria Lei Ordinária, Resolução e Decreto Legislativo. Não há hierarquia entre esses três. Então, essas seriam as leis do Distrito Federal. Abaixo disso, gente, você tem os chamados atos infralegais. Decreto do governador, portaria do secretário, instrução normativa. Então, isso aí são as coisas abaixo. Mas, pelo ordenamento jurídico do Distrito Federal, não tem tratados internacionais de direitos humanos, porque o Distrito Federal não celebra tratado internacional, gente. Tá certo? Então, essa seria a base da pirâmide jurídica do Distrito Federal. Se eu pudesse desenhar ela aqui, então, ó, vem aqui para o slide, a gente poderia fazer o seguinte, ó, não me bota na tela não, porque no meu lugar eu vou desenhar uma pirâmide aqui. Você desenha onde você quiser. Aqui é a lei orgânica,
e as emendas à lei orgânica. Num segundo patamar, as leis complementares. Num terceiro patamar, o decreto legislativo, a lei ordinária e a resolução, tá certo? E aqui embaixo, os atos infralegais, tá bom? Esse seria o ordenamento jurídico do Distrito Federal. Não vou colocar aqui ainda, tá, o decreto autônomo do governador. O decreto autônomo do governador nós vamos trabalhar lá na lei orgânica do Distrito Federal, mas não faz parte do processo legislativo. Porque o decreto do governador, gente, não é feito dentro da Câmara Legislativa, nem passa pela Câmara Legislativa. Então, o processo legislativo envolve essas espécies legislativas que a gente acabou de estudar. Tá? São leis, essas 5 aqui no Distrito Federal. Só que há uma doutrina que defende, tá? E é a doutrina de Alexandre de Moraes, entre outros, que os decretos autônomos do governador podem ser colocados no mesmo patamar de hierarquia jurídica das leis ordinárias, das resoluções e dos decretos legislativos. Então, na pirâmide jurídica, o decreto autônomo do governador tem esse mesmo status da lei ordinária. Mas ele não está aqui nesta Lei Complementar 13, porque ela trata de processo legislativo. Tá? Eu apenas estou introduzindo na pirâmide uma norma que não faz parte desse processo legislativo aqui do Distrito Federal. Tá bom? Então, é o que eu queria que você soubesse, você já está faixa preta nisso. Olha só, gente, isso aqui, ó, não tem, ó, esse aqui de cima tem grandes chances de cair na prova. Tá certo? Eu vou circular, porque tudo isso aqui tem grandes chances de cair na prova. Este slide aqui não tem grandes chances de cair na prova. A elaboração das leis obedecerá ao processo legislativo previsto na lei orgânica, nesta lei complementar e no regimento interno da CLDF, levando-se em conta. Gente, tudo isso aqui é o que se deve levar em conta na elaboração das leis do DF e são, volta aqui para mim, são coisas muito tranquilas de se entender. Vamos voltar aqui, ó. A necessidade social da norma, o ideário da justiça, toda norma deve buscar a justiça, os princípios jurídicos consagrados pelo direito, dos diversos direitos, gente, vai legislar sobre direito do consumidor, quais são os princípios do direito do consumidor, tá certo? Nada demais de se entender isso. Volta aqui. Tem que se respeitar a legislação existente, obedecendo-se conforme a espécie de lei, a Constituição Federal, a lei orgânica, as leis complementares e ordinárias da União que disponham sobre normas gerais. É o que você vai escrever aqui. Você vai escrever normas gerais. Tá bom? Normas gerais. A serem obedecidas pelos estados, DF e municípios. As leis complementares do DF, é porque dependendo da espécie normativa, o que foi dito ali? Que a lei ordinária é hierarquicamente inferior à lei complementar. Então, as leis ordinárias devem obedecer às leis complementares. As leis ordinárias do DF que contenham normas gerais, o histórico das leis, a transição do regime jurídico de uma lei velha para o da lei nova. Veja bem, gente, entenda que nós temos aqui algo que até alguns chamam de legística, apesar de que eu há muitos anos aposto que isso vai cair em prova, isso nunca cai em prova, tá certo? Eu posso entregar para vocês até um texto, tá? Vou anexar em um dos mapas mentais esse meu texto, tá? De legística, mas aí mais para frente. Não vou entregar agora, não. Vou entregar na primeira aula de processo legislativo geral. Isso aqui é Lei Complementar 13, tá? Na primeira aula de processo legislativo, eu entrego esse material de legística que eu não acho que vai cair na prova. Você lê, se aproveitar alguma coisa, ótimo. O que é isso aqui, gente? Respeite o histórico das leis. Se você pegar aí o Ronald Dworkin, que vai dizer que o direito tem que ter integridade, tanto na hora de julgar, quanto na hora de legislar. O direito teria que ser um romance em cadeia, em que cada uma das partes escreve algo que seja um todo coerente de sentido, e que uma lei não destoe da outra completamente. Então, não é respeitar no sentido de ser declarado inconstitucional, gente. É respeite a necessidade social da norma. Faça cláusulas de transição, que é essa transição entre a lei velha e a lei norma. Nada mais é do que, às vezes, quando você muda um regime jurídico, você precisa não só respeitar os direitos adquiridos, mas você tem que também
as expectativas de direito que já estejam em grau bem próximo de adquirir o direito. Imagina aquelas pessoas que vão se aposentar, que já estão na boca de se aposentar. Elas não têm direito adquirido ainda, mas o regime tem que trazer cláusulas de transição em respeito à justiça e à segurança jurídica, que é um princípio consagrado pelo direito, gente. Então, esse respeito à transição dos regimes jurídicos de forma mais suave, essa necessidade de respeitar o histórico das leis, para que haja uma coerência na evolução legislativa, não haja mudanças abruptas. As leis ordinárias sobre normas gerais, quem é que tem que respeitar isso? Calma, gente. Às vezes você tem uma lei geral, e aí uma lei específica, é bom que ela respeite as leis gerais. Não porque entre uma lei ordinária e outra haja hierarquia, mas porque o ordenamento jurídico é um todo de sentido. Então, uma lei sobre normas gerais, ela deve ser olhada e observada por uma lei que trate de questões específicas, para que haja harmonia entre elas. Porque esta é a ideia do ordenamento jurídico. Então, saibam vocês que tudo isso aqui são fatores que o legislador deveria observar para produzir uma boa lei. Acho que tem pouco peguinha de prova, tá? E aí, acho que não tem grande chance de cair em prova, mas é bom que vocês saibam disso aqui também. E para finalizar, quais são as etapas do processo legislativo do Distrito Federal? Vamos lá, gente, anota aí uma por uma. Iniciativa, emenda, discussão, deliberação, sanção ou veto, promulgação, publicação. Gente, isso aqui também é questionável. Tem doutrinadores que dizem que as etapas do processo de elaboração de uma lei é basicamente iniciativa, deliberação parlamentar, que inclui discussão e votação, aí vem a parte da sanção, promulgação e publicação. Aqui, a lei complementar botou a emenda parlamentar como uma etapa. Você vai marcar verdadeiro. Você tem que seguir esta classificação aqui, na sua prova. Se for uma prova de direito constitucional, eu vou falar lá na frente, tá? E também nessa parte de processo legislativo, que a gente vai tratar de novo no âmbito da Constituição Federal, na última parte do curso, nós vamos comentar, olha, José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, classificam o processo legislativo, as etapas, em iniciativa, deliberação parlamentar, que é discussão e votação, a deliberação executiva, que é a sanção ao veto, principalmente essas fases. Pode ter a derrubada do veto, a análise do veto, mas isso não é uma fase macro do processo legislativo. A gente vai ver lá na frente. Promulgação e publicação. Aqui são 7. Se colocou a emenda, colocou-se a discussão e chamou-se a votação de deliberação. Tá? Então, você tem que saber estas etapas aqui para essa realidade do processo legislativo do Distrito Federal. Entendeu? Pronto. Finalizamos esse mapa mental. Quando você terminar o seu mapa mental, ó que beleza, eu gostaria, tem como dar um close aí? Eu gostaria, ó, que o seu mapa mental ficasse mais ou menos, tá certo? Bonitinho, peraí. Mais ou menos bonitinho como esse aqui, ó. Mais ou menos, ó. Todo preenchidinho, tá certo? E aí, eu gostaria que então ficasse você fosse com esses mapas mentais, um a um, fazendo o caminho da sua aprovação no concurso da Câmara Legislativa. Tá bom? Um abraço no seu coração. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, continuando com a Lei Complementar 13 de 96. Tchau.